Olá a todos, agradeço a participação de mais um evento nosso aqui e hoje vamos falar da linha de evaporadores comercial intermediário. Para começar a falar de evaporadores, um fator muito importante, que é uma referência na hora de selecionamento da máquina dos evaporadores, é a aplicação dele em termos de pé direito, da altura que são instalados. Tá? É uma referência, não é somente o único fator que utilizamos para fazer esse selecionamento, mas é um fator muito importante na hora do selecionamento. Então, nós temos para até 3 metros de altura, a família de Visa Cooler, na família de piso-teto, até 4 metros de altura, o dupla saída, baixo perfil, 8 metros de altura entra o médio perfil e acima disso nós temos o industrial que chamamos de alto perfil. Tá? É um dos fatores bem importantes para ser utilizado é a altura, tá? O pé direito da instalação dos evaporadores. Outro fator bem importante é o número de trocas de ar recomendado, tá? Então, na soma do pé direito mais a troca de ar, nós conseguimos chegar numa seleção mais próxima do que você realmente necessita, tá? Então, como que se faz o cálculo? Você pega o volume, né, que é comprimento, profundidade e altura, e aí você pega a vazão que tem o evaporador e divide por esse volume. Esse número, ele tem que dar entre alguns valores recomendados, né, que tem na tabela à esquerda. Então, por exemplo, se eu quero conservação de congelados, ele tem que ficar com o número de troca entre 40 e 80. Por exemplo, eu quero usar um armazenamento de frutas e vegetais entre 30 e 60. Se eu for usar, por exemplo, por uma sala de processo, entre 20 e 30. O que significa isso? A minha troca de ar para melhor eficiência para esses tipos de aplicações, ele tem que estar dentro desses valores. Se ele der abaixo disso, o que significa? O seu evaporador ele está com uma vazão menor do que você necessita. Se ele ficar acima do maior valor, do máximo, significa que a vazão está maior. Então, por aí você consegue definir se você precisa usar o de baixo, médio ou alto perfil. Por quê? Na hora que fazer a conta do volume em relação à vazão do evaporador, ele tem que dar dentro dessa faixa mínima e máxima, tá? Então, não se prender somente à quilocaloria necessária, mas um fator muito importante é o número de trocas de ar. Então, 3 fatores importantes de selecionamento do evaporador seria o pé direito que ele está sendo instalado, o número de trocas de ar que está diretamente ligado à vazão e a quilocaloria que você necessita pela sua temperatura de evaporação. Tá? Sempre se basear nisso para ter, no mínimo, de informação para um bom selecionamento do evaporador. Então, começando a linha de evaporadores comercial intermediário, vamos falar então da referência, como eu falei. Então, para essa família, hoje, quais são os modelos que nós vamos falar? O baixo perfil, o dupla saída e o médio perfil, tá? Então, na linha comercial intermediário, são esses 3 modelos que estão disponíveis. Nós temos, então, para baixo perfil, o FXB+, que é o lançamento de 2020, o FXB, o FL e o FBA. Temos para o médio perfil o FXM, o FM e o MP. E o dupla saída, ED. Então, vamos começar a definir alguns fatores importantes aí no selecionamento do evaporador. Tá? Então, primeira coisa, a tabela de capacidade dele, ele está com base no R22. Então, se eu quero para outros fluidos, eu preciso saber os fatores. Aqui, como exemplo, eu coloquei para 2 tipos de fluidos diferenciados. Então, eu coloco aqui, inicialmente, para o R22, eu multiplico por 1, porque é exatamente o que está no catálogo. Se eu quero colocar o 404, eu multiplico por 1,05, ou seja, eu tenho 5% a mais de capacidade se eu usar o 404 para aqueles modelos de evaporadores. Se eu for usar o R74A, eu tenho uma perda em torno de 5%. Então, eu tenho que multiplicar por 0,95. Tá? Para demais fluidos, consulte nossa engenharia para saber qual é o fator que tem que ser utilizado. Outra coisa bastante importante são as conversões de medidas, né? Alguns catálogos e alguns programas de selecionamento, eles dão em outros valores na verdade, outra unidade de medida para capacidade. Tá? Nos nossos catálogos,
eles estão todos com quilocaloria. Mas se você quiser converter para BTU, você pega o quilocaloria, multiplica por 3,968, você acha o valor em BTUs. Se você quiser em watts, você pega a quilocaloria, multiplica por 1,163 e você consegue em watts. Se você quiser em TR, de BTU para TR, você pega o BTU, divide por 12, você acha o valor em TR, tá? Então esses são os mais comuns utilizados hoje no mercado. Outro fator importante que nós temos para ser considerado são os tubos de cobre no evaporador. Toda a família Eugene hoje só é construído com tubo de cobre e aletas de alumínio. Nós não trabalhamos com o tubo de alumínio, tá? Isso proporciona maior eficiência e durabilidade dos nossos produtos. Então, toda a família FBA, FL, FXB, FXB+, FM, FXM e ED, todos eles utilizam tubo de cobre. E agora vamos falar então da família de evaporador baixo perfil. Então nós vamos dividir hoje o assunto em 3, seria o baixo perfil, médio perfil e dupla saída. Vamos começar então com o baixo perfil. Quais são as principais características dos evaporadores de baixo perfil? A instalação dele é comercial, né, para câmaras não tão grandes, são câmaras de conservação de produtos resfriados ou congelados. O máximo do pé direito, 4 metros. Ele tem a opção com degelo elétrico ou degelo natural. A aplicação principal dele, normalmente, é supermercado, açougue, hortifrutis, padarias, peixarias, entre outras, para esse lado comercial, tá? E ele tem fácil instalação. Então, começando no primeiro modelo, nós temos o FXB. O FXB é o primeiro modelo que a Eugene começou a comercializar, tá? Ela tem aproximadamente uns 5 anos, de 5 a 6 anos essa linha de produto, e ela já passou por uma melhoria, né? A primeira fase, por exemplo, ele era com chapa galvanizada, a carenagem dele, esse já é de alumínio, tá? Então, as principais características da composição desse produto é a carenagem de alumínio sem pintura, né, que na versão anterior ele era aço galvanizado pintado, o motoventilador polo sombreado, que nós chamamos da linha EY, tá? Mas também tem a opção para esse aqui colocar o eletrônico. Então, para quem quer um consumo de energia menor, né, uma vida útil maior, nós temos a opção do motor eletrônico. A hélice de plástico de 10 polegadas, dreno metálico, né, evitando aí que tenha problema de derretimento em uso de resistência de dreno. O suporte de fixação na parte superior ele já vem fixo no produto. Caixa elétrica externa, que também nós inserimos nessa versão de produto, evitando uma reclamação de vocês de campo que ficava interno e com uma formação de gelo na parte interna acabava danificando a parte elétrica. Parafusos de inox, evitando oxidação. Tubo de plug de borracha pressurizado, todos os nossos evaporadores, ele vem pressurizado, então na hora que você for fazer a instalação, se você tirar o plug de borracha e ele não tiver pressão, tem que verificar se não tem vazamento, tá? Então é indício de vazamento porque todo sai pressurizado com 30 libras de pressão, tá? Tem 2 padrões, ele tem o padrão com degelo natural sem resistência elétrica e a opção com a resistência elétrica IU. Também tem uma outra opção que você pode comprar ele sem o degelo elétrico e comprar a resistência tipo garfo, tá? É uma terceira opção para quem tem um nível de umidade muito alto, que ela entra dentro da serpentina, tá? Então ela fica mais em contato com a tubulação, então ele evita mais ainda a formação de gelo. Então ambientes que ficam com porta aberta, com grande umidade, com vários abastecimentos durante o dia, o ideal é usar com esse tipo garfo que ele tem uma potência, uma eficiência maior, tá? Se for uma câmara normal, padrão, pode ser utilizado o tipo U. E se for uma câmara de temperatura positiva, resfriado, aí você pode usar a sem resistência com degelo elétrico. O ideal é sempre ter a resistência elétrica, tá? Para eventual situação de formação de gelo, você fazer um degelo mais rápido, tá? O degelo natural sempre é um pouco mais demorado e você perde eficiência da câmara. A capacidade desses evaporadores, ele varia desde 364 quilocalorias até 13.949 quilocalorias.
A faixa de aplicação dele, da temperatura de evaporação, é de menos 35 a 0 graus. A quantidade de ventiladores, ele varia de 1 a 8 ventiladores. O número de aletas por polegada são 4 aletas por polegada. E atualmente nós só temos na versão 220 monofásico. A flecha de ar média é 10 metros de distância. Tem a opção de degelo natural e as duas opções de degelo elétrico, como eu informei. E a caixa elétrica externa de fácil acesso para instalação e manutenção. E a nomenclatura desse evaporador, como que funciona? O FX é o tipo, então FX é o tipo do evaporador. B, aplicação dele, baixo perfil. N, quando é degelo natural, sem resistência. E E, com resistência elétrica. O 063 é referência em capacidade, então se você multiplicar por 100, você acha em quilocaloria por hora, com uma evaporação de menos 10. O 4 seria o número de ventiladores, então hoje nós temos de 1 a 8 ventiladores. O 6 é o espaçamento entre aletas, né? Então 6 milímetros de espaçamento entre aletas me dá 4 aletas por polegada. E o E seria a tensão de 220 monofásico. Quando eu tenho motor eletrônico, é o C, que ele significa também aplicação para 220 monofásico, porém com um motor eletrônico com rotação fixa, tá? Ele não pode usar um variador. O que muda dele é que o consumo de energia é menor, porque ele tem uma placa eletrônica e ele tem enrolamentos. Então, assim, não é para variar a rotação. Ele sim somente o consumo de energia menor. Família FL. Essa família, ela tem umas características bastante importantes, tá? Ele é um evaporador que ele tem a hélice de 12, ou seja, 300 milímetros, e então ele tem uma vazão um pouco maior que os demais modelos dessa família, tá? Então ele é muito utilizado para o pessoal que quer uma vazão um pouquinho maior do que a que normalmente se usa para essa linha de baixa vazão. Quais são as principais características dele? A carenagem de alumínio, sem pintura, a hélice de alumínio 12 polegadas, o motoventilador polo sombreado, ele não tem a versão eletrônico para esse motor, só tem para essa versão de evaporador, é só o polo sombreado convencional, grade metálica, o suporte de fixação dele em cima são 4 pontos fixados, que ele vem avulso para você fixar ele. A caixa elétrica externa é uma coisa que nós estamos colocando em todos os nossos evaporadores hoje, da linha de baixo perfil. Bandeja e a lateral é de fácil remoção, né? Você pode soltar parcialmente parte da lateral ou a bandeja, sem precisar desmontar todo o evaporador, para facilitar na hora da instalação e na hora da manutenção. O plug de borracha com a pressão de 30 libras, que é o padrão que nós temos em todos os evaporadores. Como eu falei na versão anterior, no modelo anterior do evaporador, sempre que você tirar o plug, verifica se está saindo a pressão. Tem que estar pressão. Se não tiver, tem que dar uma analisada se não tem vazamento em algum ponto. Dreno metálico, né, também evitando aí o derretimento quando se usa a resistência de dreno, tá? Resistência de dreno é uma coisa que não vai no evaporador, porque ele necessita saber na hora da instalação como você vai fazer a instalação dele, tem a parte elétrica, porém a gente já coloca o dreno metálico para evitar esse tipo de problema de derretimento que normalmente se tem com dreno plástico, tá? E o último que tem opcional de resistência então assim, o padrão dele é de gelo natural e ele tem a opção de resistência no padrão U. Capacidade varia de 1.220 quilocaloria a 14.495. A evaporação dele de menos 40 a mais 10, a faixa de aplicação dele. Ele tem de 1 a 8 ventiladores também, 5 aletas por polegada e somente na versão monofásico 220. A flecha de ar dele é por volta de 9 metros. O degelo elétrico natural, fácil manutenção. Tá? Ele tem os manípulos ali para você poder fazer a manutenção mais fácil. Como que funciona a nomenclatura desse produto? FL seria de baixa vazão, né? O low de baixa vazão, tá? FLA, que é sem a resistência de degelo natural. FLE, degelo elétrico.
0,17 é a referência da capacidade também, pelo modelo, né? Multiplicando por 100, você acha 1.700 pela evaporação de menos 10. O B, ele é 220, monofásico, pode ser aplicado tanto 60 como 50 Hz, tá? Todas as versões de evaporadores é 50 a 60. Ele tem 5 aletas por polegada e varia de 1 a 8 ventiladores, tá? O A é a versão dele, então, uma nova versão, alguma alteração que tiver, ele vai estar com uma letra B, e assim por diante. FX Plus ou FX+, né, é o modelo mais novo que nós temos, ele foi lançado esse ano pelo Eugene, em 2020, tá? Quais são as diferenças dele em relação ao FXB, tá? Ele tem um designer mais moderno, tá? Ele tem a aplicação dele é a mesma do FXB, né? Ele tem a fixação superior já fixa também, tem a hélice plástica de 10 polegadas, o motor ventilador polo sombreado. Nessa versão, nós só temos do motor polo sombreado, não temos o eletrônico, tá? Para quem precisar da versão FXB com eletrônico, é somente a versão FXB. FX+, não tem motor eletrônico. A grade plástica, caixa elétrica externa, né, que virou um padrão para toda a nossa linha de evaporadores de baixo perfil. Pressurizado com plug de borracha também para todos. Ele é normalmente sem resistência, tem opcional com resistência, e para ambientes mais críticos, com uma umidade mais alta, tem também como agregar uma resistência a mais, tá? Então, esse modelo, ele tem como agregar uma resistência a mais para ambientes onde tem um índice alto de umidade, né? Porta aberta há muito tempo, vários carregamentos de produtos, né? Produto colocado muito úmido lá dentro. Então, nós temos essa possibilidade de adicionar uma resistência a mais, tá? Do padrão que se sai de fábrica. A carenagem também é de alumínio sem pintura, dreno metálico, que é um padrão nosso atualmente, e também a facilidade de se remover a bandeja e as laterais. A flecha de ar é 9 metros, o degelo pode ser natural ou elétrico, com a opção de resistência elétrica, como eu acabei de informar, né? E a facilidade de remoção da bandeja e das laterais. Como funciona a nomenclatura desse evaporador? Então, FX+, é a família dele, né? É o baixo perfil. O E, quando é degelo elétrico, N, quando é degelo natural. 39, também multiplicado por 100, você acha a capacidade dele na evaporação de menos 10. 3 é o número de ventiladores. Tá? E é a tensão dele, então é 220 monofásico, 50 a 60 Hz. C é o tipo de motor polo sombreado. E 25 é o diâmetro da hélice, que é 254 milímetros. FBA. Todas as famílias de evaporadores, essa aqui é o mais diferenciado, porque ele tem esse difusor direcionador do fluxo de ar, tá? Como que ele é composto, tá? Ele é composto da carenagem de alumínio com ou sem pintura, ele pode ser um opcional, a hélice de 10 polegadas, o motoventilador, desse caso, é só o eletrônico, ele não tem opção polo sombreado, é só com eletrônico. A grade plástica difusora, que ele aumenta a flecha de ar dele e direciona, né? Então ele aumenta a eficiência desse evaporador. O suporte de fixação na parte superior, você encaixa, ele vem avulso e você prende ele em cima. O dreno metálico, como é o nosso padrão atual. A caixa elétrica externa, tá? Que é também um padrão nosso atual. Pressurizado 30 libras, também um outro padrão que nós temos. Tem a opção com degelo elétrico, então o padrão dele é sem o degelo, com degelo natural, sem resistência elétrica, mas tem a opção com a resistência elétrica. Esse daqui tem duas coisas diferenciadas, tá? Ele tem as aletas tratadas e ele tem opcional do kit de válvula de expansão e orifício, tá? É um diferencial dele também. Esse aqui é muito utilizado por instaladores, então ele tem esses diferenciais na característica dele, tá? Reforçando, ele só tem o motor eletrônico, grade difusora, as aletas com proteção, tá? E além da aplicação dele para fluidos refrigerantes
conhecidos aí, o R22 C4A, ele também tem para fluidos secundários a versão do glicol e do CO2, tá? A capacidade dele é de 1.153 a 9.027 quilocalorias, aplicação de menos 30 a mais 10 graus, ele tem a opção de 1 a 6 ventiladores, de 4 e 6 aletas por polegada. E como funciona a nomenclatura do FBA? FBA é a família dele de baixo perfil, 4.500 em relação à capacidade dele, e a versão 3 é o motor eletrônico, que é a única opção para essa família atualmente, 0 é o tratamento da aleta, também uma opção dele atual, o próximo 0 é 220 sem degelo, sem resistência para degelo elétrico, o degelo natural, e 220 com degelo elétrico. 0, o próximo 0 aqui é o kit de válvulas, então 0 sem kit, 1 com a válvula de expansão e a solenoide para 22, 2 com a válvula de expansão e a solenoide para 404, e 3 com a válvula de expansão e solenoide para 104A. O último dígito, 0 seria sem orifício, o 1 seria o orifício 00, o 2 o orifício 01, o 3 o orifício 2, o 4 o orifício 3, o 5 orifício 4 e 6, se tiver, é o orifício 5. Sempre ficar atento, porque o número não está diretamente ligado ao orifício, tá? Então, 0, como ele é sem orifício, então o primeiro, que seria o orifício 0, ele está com o número 1, tá? Ficar sempre atento que esse número não é exatamente o número do orifício, sim a referência que tem que se olhar no código, tá? Então é sempre 1 a mais. Se eu tenho esse código 4, o orifício é 3. Se eu tenho o código 2, o orifício é 1, tá? Fica bem atento aí a essa referência. E aqui eu tenho uma tabela com a referência de todos eles, né? O que tem de um com o outro, né? Então, o FX, todos eles, né? Vocês podem ver que tem o degelo natural e elétrico. A flecha de ar do FXB e do FL é 9 metros, do FX ele é 10 metros e do FBA, porque ele tem aquele o difusor direcionador, ele tem 13 metros, tá? O espaçamento de aletas dele é 6 milímetros nas duas versões, FXB e FX, 5,1 para o FL e 4,2 ou 6,35, as duas opções para o FBA, tá? Tratamento somente no FBA, os outros não têm tratamento de aleta. O tubo de cobre, todos são com tubos de cobre, o material, sendo que o FXB, o FL e o FBA é com tubo de 3/8 e o FX com tubo de 5/8, tá? O tipo de motor, polo sombreado para o FXB, para o FL, tá? Para o FX, nós temos o polo sombreado e a opção do eletrônico com uma velocidade, e o FBA somente com o eletrônico de uma velocidade. O diâmetro da hélice, ele tem 254 milímetros para o FXB, o FX e o FBA, sendo que o FL é a linha que tem um pouco maior a vazão, com o diâmetro da hélice de 300 milímetros. O FXB, o FX e o FBA são com plástico, a grade e a hélice plástica, e o FL com a grade de metálica. O gabinete sem pintura em todos eles, tendo opcional com pintura no FBA. O tipo de gabinete todos em alumínio e a conexão em bornes. A caixa externa na versão FXB, FL. O FL aqui está marcado que não, mas atualmente nós temos a opção também com caixa externa, todos eles com caixa externa, e o FBA também com caixa externa, tá? Gabinete em estoque nós não temos, nem gás quente disponível para essas famílias. Gabinete com pintura, somente no FBA tem um opcional de gabinete de pintura. E também o kit de válvula de expansão, solenoide e orifício, somente na linha FBA. E aí agora nós vamos falar um pouco do evaporador de médio perfil, tá? Para a linha comercial. Quais são as principais características? A instalação dele é para comercial de médio porte, câmara de conservação de resfriados e congelados, né, com pé direito de 6 metros. Também ele tem opção com degelo elétrico ou degelo natural.
Aonde que tem a maior atuação dele? A rede atacadista, frigorífico, centro de distribuição. Aplicação, em que tipos de produto? Carnes, frutas, peixes, remédios, laticínios, entre outros. Ele é de fácil instalação e tem um ótimo acabamento. Então, a primeira família de evaporador de médio perfil que nós vamos falar é o FXM. O FXM ele é composto da carenagem de alumínio sem pintura, a caixa elétrica externa, o motor axial de 400 milímetros convencional, nós não temos a versão eletrônica, suporte de fixação na parte superior já vem fixo no produto, a grade metálica, porque a grade na verdade já é conjunto com o motor axial, a bandeja lateral de fácil remoção, o tubo de plug de borracha com 30 libras, que é um padrão nosso para todos os evaporadores, opcional com resistência de degelo elétrico em formato de U, e o dreno metálico, como eu já falei, que é muito importante o dreno metálico, para evitar o derretimento quando se utiliza a resistência de dreno. Tá? A capacidade de 1.737 a 20.896 quilocalorias, faixa de aplicação dele, a temperatura de evaporação de menos 30 a mais 10, e o número de ventiladores varia de 1 a 4 ventiladores. A flecha de ar de aproximadamente 22 metros, tem as duas opções de degelo, sem a resistência elétrica, que seria o natural, e com resistência elétrica, que seria o degelo elétrico. E fácil manutenção, porque ele tem a facilidade de remoção da lateral e da bandeja. Bom, e como funciona a nomenclatura do FXM? FX é a família do evaporador, M, médio perfil, N quando for natural e E quando for elétrico. 0,56 é referência à capacidade, multiplicando por 100, ele vai dar em quilocalorias por hora a menos 10. O próximo dígito 1, ele é referente ao número de ventiladores. Então, 1 ventilador, 2 ventiladores, 3 ventiladores e 4 ventiladores, que é o limite de ventiladores dessa família. O próximo dígito é 4, que é o espaçamento entre aletas. Nesse caso, nós temos dois tipos de aletas. Nós temos o 8, que é espaçamento de 8 milímetros, e o 4,5 milímetros. E o último dígito é o E, que é relacionado à tensão. Para essa família de evaporadores de médio perfil, nós temos a opção monofásica 220, trifásica 220 e trifásica 380. FM é uma outra família de evaporadores que nós temos. Uma característica inicial que já diferencia um do outro, ele é de carenagem metálica de aço galvanizado com pintura epóxi, a grade metálica, que pertence já ao motor axial, que também é convencional, de 400 milímetros. O suporte de fixação é avulso, você tem que prender. Na versão FXM, ele já vem fixo, esse aqui você tem que fixar ele. A bandeja e a lateral é de fácil remoção, como toda a nossa linha. Dreno metálico, reforçando para todos, que foi tudo substituído para ter dreno metálico, toda a família, para evitar derretimento quando se utiliza, e tem que se utilizar a resistência de degelo, tá? Na parte do dreno. Em geral, as pessoas não colocam a resistência de dreno e acaba dando problema do quê? A formação de gelo entope e começa a formação de gelo na bandeja, tá? Então é muito importante, sempre que vocês fizerem a instalação de evaporadores com baixa evaporação, abaixo de menos 5, menos 10, se recomenda já colocar a resistência de degelo de dreno, tá? Para evitar a formação de gelo e entupimento da saída de água, tá? E é um grande problema que nós temos em campo. A caixa elétrica externa, facilitando aí a manutenção e instalação. Como todo padrão nosso, o plug de borracha com a pressão de 30 libras e a opção com degelo elétrico em U. A capacidade dele varia de 2.205 quilocalorias até 23.850 quilocalorias. A faixa de aplicação dele é temperatura de evaporação de menos 40 a 10 graus. O número de ventiladores varia de 1 a 5 ventiladores. A flecha de ar máxima aí de 20 metros, em média, na verdade, não máxima. O tubo de cobre ranhurado interno. E ele tem uma tecnologia contra o rompimento de tubo. Ele tem alguns desenhos na lateral dele da cabeceira que ele ajuda na dilatação, não fazendo uma compressão no tubo, evitando fissuras e vazamentos.
Como funciona a nomenclatura do FM? Então, FMA é o degelo natural sem resistência, FME, degelo elétrico. É sempre importante, na hora de adquirir esse produto, ficar atento, tá? Porque as capacidades são similares, porém um já vem com a resistência e o outro é sem resistência, tá? O 108 é referência à capacidade dele no modelo, tá? O próximo dígito é em relação à tensão. Então, B é monofásico, C trifásico 220, D 440 trifásico e E 380 trifásico. O próximo dígito é o aletas por polegada, então 4 seria 4 aletas por polegada e 6 aletas por polegadas. O número de ventiladores é o próximo dígito, que varia de 1 a 5 ventiladores. E o último dígito é em relação à versão. Então, A é a versão atual. Se alterar, ele vai alterar para um outro dígito, provavelmente o B. Tá? Os modelos com 440 é sob consulta, tá? Porque como não tem muita saída, tem que se ter um planejamento para compra dessa resistência e do motor, que é específico para essa aplicação. E aí nós temos também a linha MP, tá? É uma outra linha de médio perfil, né, onde a composição básica dele é a caixa elétrica externa também, que se tornou padrão em toda a nossa linha. A carenagem dele é metálica com pintura epóxi. A grade metálica, que pertence ao motor axial, que pode ser convencional ou eletrônico, esse ele tem a versão de motor eletrônico. O suporte de fixação na parte superior também ele vem solto, né? Você tem que prender ele. Dreno metálico, como padrão de todos os nossos evaporadores. A bandeja e a lateral de fácil remoção. O plug de borracha com a pressão de 30 libras, que também é um padrão nosso, como eu falei, sempre reforçando, tá? Isso aqui é muito importante. Recebeu o evaporador sem pressão, analisa, porque pode ter problema de vazamento, tá? Aí você tem a opção de degelo, que ele pode ser natural, elétrico ou gás quente, tá? Para essa família ele entra o gás quente. Tratamento das aletas contra a corrosão. Ele tem o kit de válvula de expansão em orifício e ele tem opcional para uso de fluidos secundários, que seria para glicol e CO2, tá? A capacidade dele varia de 2.691 a 24.000. A faixa de aplicação dele de menos 40 a mais 10. O número de ventiladores de 1 a 5 ventiladores. E aqui ele tem 3 opções de espaçamento, de 4, 6 e 7 aletas por polegada. Tá? Então ele tem o motor convencional ou motor eletrônico, o tubo de cobre com ranhuras internas, a mesma tecnologia que tem no FM de tecnologia contra o rompimento de tubo, que são umas ranhuras ali, uns rasgos na cabeceira para evitar danos durante dilatação e formação de gelo. E a opção de fluido secundário, que seria glicol e CO2. Como que funciona a nomenclatura dessa família? Então, MPA seria com um degelo natural 7 aletas por polegada, MPE com degelo elétrico 6 aletas por polegada, MPL, que seria para baixa, aplicação em baixa evaporação, ele tem o degelo elétrico e 4 aletas por polegada, MPG para gás quente, ele então é degelo a gás quente 6 aletas por polegada, e MPF é o degelo a gás quente com 4 aletas por polegada, tá? Então, dependendo da última letra, que A, E, L, G ou F, você define a aplicação desse evaporador. 171 é referência à capacidade dele, tá? Com ΔT de 6 aqui a menos 10. O C é a tensão, então C é 220 trifásico, D 460 trifásico, E 380 trifásico e B 220 monofásico. PC é o tipo de gabinete, então quando você tem o PC é gabinete com pintura sem aleta e PK é com pintura com tratamento na aleta. Então, PC sem o tratamento na aleta e o PK com tratamento na aleta. F é o tipo de motor, então F é o motor com rotor externo, convencional, G com motor eletrônico e J com motor externo asiático. Tá? Então, nós temos com
o motor externo, que seria o Zelabag. Para F, o G seria com motor eletrônico, Zelabag ou IBM, e o J com motor de rotor externo, que seria o asiático. Aí o Giclée, que é a próxima letra, então o A é sem Giclée, o B, N2, aqui são as referências do Giclée, tá? Que Giclée é aquele orifício calibrado que se tem para esse tamanho de evaporador, né, para melhorar a performance do evaporador e a distribuição dentro do evaporador do fluido. 0 seria referência à válvula de expansão, então 0 sem válvula, 3 com a válvula TX2, 4 com a TX5, 5 com a TX12, 6 com a TES, 7 com a TS5 e 8 TS12. Então, as primeiras, né, seriam para aplicação de fluidos como R22 e a S ali para aplicação de 404. Tá? E o que muda é o corpo, né? Então, 2 é o corpo menor, 5 intermediário e 12 o corpo maior. O próximo é orifício, então 0 sem orifício, 1 orifício 1 e vai na sequência até o orifício 8, tá? O I, a embalagem padrão ou embalagem especial, né? Então, quando você vai fazer para exportação uma embalagem de madeira um pouco mais reforçado, ele tem essa diferença na embalagem. E o último dígito é em relação à versão do evaporador. No caso, atualmente, é a versão A. Aqui tem uma referência entre os 3 modelos, né? Então, todos têm o degelo natural, sendo que aqui não está marcado, mas ele tem o opcional do gás quente no MP. A flecha de ar, 22 metros no FXM, 20 no FM e 23 no MP. A flecha de ar é a distância máxima da vazão que ela chega, né? O ar, ele consegue uma referência de 2 metros de altura, ele consegue 0,5 metros por segundo na distância de 22 metros, ou 20 ou 23, tá? A referência da flecha de ar é isso. É o alcance do ar dentro da câmara. Então, câmaras muito compridas, você tem que ver se essa flecha ela atinge. É por aí que você determina também. É um outro fator para determinar como você vai selecionar o seu evaporador. O número de aletas no FXM e o FM pode ser de 4 e 6, e no MP a gente tem de 4, 6 e 7. Tratamento na serpentina, né, na aleta, somente no MP como opcional, todos com tubo de cobre. Características do motor. Então, o FM e o FXM é o axial convencional, e o MP ele tem o convencional, mas também tem a opção eletrônica. Diâmetro da hélice do motor, 400 milímetros no FXM e no FM, e 450 no MP. Grade metálica em todas, porque a grade pertence ao motor axial. Pintura, na verdade, o FXM ele é sem pintura, o FM com pintura e o MP com pintura, tá? O FXM com o gabinete em alumínio, e o FM e o MP são com aço galvanizado pintado. Conexão nos bornes, tá? Caixa elétrica externa em todos eles. Gabinete de inox, nós não temos essa opção. Gás quente somente na versão MP. Gabinete com pintura na versão FM e MP. E a opção com válvula de expansão somente na linha MP. E aí vamos para a última família de evaporadores que nós vamos estar falando hoje, que é a família de dupla saída. Quais são as principais características do fluxo de dupla saída? Então, ele entra pelo centro, né, pela parte de baixo, e sai pelas laterais, né? A aplicação dele normalmente é onde tem pessoas trabalhando, tá? Então, salas de preparo, onde tem parte de carnes, de laticínios, que tem pessoas trabalhando e tem que ser climatizada, normalmente utiliza esse tipo de produto, tá? Que ele tem baixo nível de ruído para ser utilizado em ambiente onde pessoas trabalham por longo período de tempo, tá? As principais características, então, é a instalação em sala de preparo, adegas e walk-in coolers, né, em postos, né, de conveniência, você encontra também os walk-in coolers ou grandes atacados
também você encontra o walk-in cooler, né, que você entra dentro da câmara para pegar a bebida, para pegar o produto. O pé direito, estimado dele máximo de 4 metros. Ele tem opção com degelo elétrico. Se for usar numa temperatura positiva, não é necessário, mas se for usar com uma evaporação negativa, você tem o degelo elétrico. Ele tem fácil instalação, ele tem fácil manutenção e é um design moderno, é uma nova versão aí que foi lançado recentemente, no ano passado, para o início desse ano, foi lançado esse modelo. Quais são as principais características dele, né? Ele tem a carenagem de alumínio sem pintura, ele tem um motor convencional, mas também pode ter o opcional do eletrônico com 2 velocidades, com 1 e 2 velocidades, na verdade. Ele tem a grade metálica, o suporte de fixação também é avulso, você prende ele com parafusos, ele vai avulso dentro da caixa, da embalagem. O dreno metálico, que se tornou padrão para toda a nossa linha, o plug pressurizado com 30 libras, também é nosso padrão. Ele tem um modelo com ou sem resistência de degelo elétrico, as aletas protegidas também é uma opção dele, e é um modelo que também vem com a opção de kit de válvula de expansão e orifício. A flecha de ar dele é aproximadamente 6 metros, né, reforçando que ele tem não só o convencional, mas como o eletrônico, com 1 ou 2 velocidades. Tem o opcional da aleta protegida e também tem a versão dele para a utilização dos fluidos secundários, tá? Que poderia também ser usado com CO2 subcrítico e com glicol. Como funciona a nomenclatura dele? Então, EDH com halogenados, o EDC com CO2, tá? E tem o EDW, que não está aqui, que seria para glicol. 30 é o diâmetro do ventilador, então 30 seria 300 milímetros. O próximo é o número de ventiladores, então 1 seria 2 ventiladores, 2 ventiladores e assim por diante. O próximo dígito A seria a aleta, o degelo natural, né, com aleta de 6 polegadas. O L, degelo elétrico, com aletas de 4 polegadas, 4 aletas por polegada, e o E seria degelo elétrico com 6 aletas por polegada. Então, A, degelo sem resistência elétrica com 6 aletas por polegada, o L, degelo elétrico com 4 aletas por polegada, e o E, com degelo elétrico e 6 aletas por polegada. O próximo é a tensão, J seria monofásico, 220 volts, tá? Nessa versão só tem monofásico. S seria gabinete sem pintura, G, gabinete com pintura e aleta natural, e o P com gabinete pintado e aleta protegida também. O próximo dígito é o tipo de motor, tá? J seria convencional e K eletrônico. O S é o giclê, padrão dele. O outro dígito S sem válvula de expansão, tá? Então, aí tem as opções também com válvula de expansão. Orifício seria o próximo também, com o S seria sem orifício, 1 com orifício 0, 2 com orifício 1, igual a outra codificação. E o último são os opcionais adicionais e a versão dele, tá? A0 sem opcional nenhum. Então, na verdade, assim, de todas as famílias que íamos falar hoje seriam essas famílias que nós falamos até agora. E para complemento de informação, além de tudo que nós falamos hoje, no nosso site nós temos o suporte técnico. Então, entrando no nosso site, tem 2 opções de vocês entrarem em contato conosco em caso de dúvida. Ou pelo 0800 771 1960, aonde um dos nossos engenheiros da equipe de aplicação vai tirar dúvida para vocês, ou através do preenchimento do formulário lateral, que a nossa equipe vai receber por e-mail, vai analisar e aí entra em contato com vocês ou por e-mail ou por telefone. Tá? Então é muito importante aí acessar também para suporte técnico a nossa página da internet. Também nós temos a nossa página, a nossa página é nova, tá? Ela foi toda remodelada, ela está toda atualizada. Então hoje você pode ter um campo lá também em refrigeração, que você vai no Download Center. Lá você pode baixar também
todos nossos catálogos, os manuais de instalação, referência cruzada, imagens, né, as fotos do produto, vocês encontram disponíveis na nossa página da internet. Bom, e o importante para vocês seguirem a Eugin em todas as redes sociais. A Eugin hoje ela está em todas as redes sociais que estão descritas aqui na tela para vocês. Tá? Facebook, LinkedIn, YouTube, blog, Instagram. Como a Eugin ela é um grupo grande, está sempre tendo ações, é interessante seguir para estar sempre atualizado com as nossas informações de treinamentos, de lançamento de produto, de novas tendências aí que a Eugin tem, que é um grupo muito grande, tá? Então contamos com vocês aí, sigam a Eugin em todas as redes sociais, tá? Para a gente sempre estar mais próximo de vocês, sempre que precisarem, esclarecendo dúvidas e se sentindo realmente na parceria com todos vocês. Tá? Agradeço muito a participação de todos e conto com vocês nas próximas apresentações. Muito obrigado e boa noite a todos.